2018. Lucas, capítulo 8, do verso 26 até o verso 39. Eu vou ler numa versão diferente da sua, talvez. Eu leio aqui a King James, é uma versão que quase não é usada pela maioria dos membros. Mas me acompanhe. Lucas 8, 26 a 39. Zarparam então para a região dos Gerazenos, que se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: Que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Jesus lhe inquiriu: Qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem. E suplicavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Entre mentes, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram que Jesus lhes permitisse entrar nos porcos. E Jesus consentiu. Então, saindo o homem, os demônios invadiram os porcos. E a manada jogou-se precipício abaixo em direção ao grande lago, e todos os porcos se afogaram. Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram contar esses fatos na cidade e pelos campos. Ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem dos muitos demônios que o haviam tomado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus para que se retirasse de suas terras, pois estavam aterrorizados. Contudo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios implorava que o deixasse ir com ele. Mas Jesus despediu-se recomendando-lhe: Volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim, o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Já de começo, eu gostaria que você dissesse alguma coisa para quem está ao seu lado e que seja o tema da nossa conversa nessa noite. Diga para ele: compartilha tudo o que Deus fez por ti. Eu acho que pode ser melhor. Vamos ver? Diga de novo: compartilha tudo o que Deus fez por ti. Eu creio que não há maior bem que eu possa fazer ao meu semelhante do que compartilhar o que Deus tem feito por mim. Não há.
dizer aquilo que Deus faz em minha vida é um rico tesouro. É um privilégio. Porque isso significa que eu tenho histórias de relacionamento com Deus. Que essa graça que nós acabamos de cantar é concreta em nossa vida. Que eu não tenho muita coisa para falar de mim mesmo, mas eu tenho muita coisa para falar daquilo que Ele faz em meu favor. Então, o maior bem que eu posso fazer ao meu semelhante não é dar-lhe coisas que precisa. Bater um bom papo ou ser o melhor amigo, isso é coisa comum. O maior bem que eu posso fazer ao meu semelhante é fazer por ele o que Jesus fez por mim. Jesus veio me contar histórias do amor do Pai, para que eu fosse alcançado e transformado por essa história. Nós vivemos um mundo de notícias. Tem notícias 24 horas por dia, em português e em todas as línguas que você quiser. Basta ligar um canal de televisão, um rádio, ler um jornal, e nós vamos encontrar na mídia notícias que nos trazem medo, susto, insegurança, um punhado de interrogações. O que ouvimos e vemos nos faz perceber o estado em que o homem se encontra em nossos dias. Não é apenas história de chuva, de terremoto. História de assassinatos, de famílias que se desfazem, de drogas, de corrupção, de imoralidade. Vivemos um mundo de notícias que às vezes nos enfraquecem, nos tiram a esperança. Há um livro intitulado Engolidos pela Cultura Pop. E o seu autor, Steve Turner, cita uma frase que ele diz ser de Calbart. Que Calbart diz: pegue a sua Bíblia, pegue o seu jornal e leia. Ou seja, pegue a sua Bíblia e leia. Pegue o seu jornal e leia. E interprete as notícias à luz da Bíblia. Preste atenção nessa frase. Pegue a sua Bíblia e leia. Pegue o seu jornal e leia. E interprete as notícias à luz da Bíblia. Receba pela televisão, pela internet, todas as informações que você puder receber a respeito do mundo. Compare estas coisas com aquilo que a Bíblia diz. E, por favor, entenda o momento que nós estamos vivendo. E encontre uma direção, uma orientação, uma resposta para estas coisas à luz da Bíblia. Porque o que o noticiário traz é apenas o relatório daquilo que está acontecendo hoje, num mundo que jaz no maligno. Mas o que a Bíblia diz é aquilo que Deus está fazendo nos céus em favor do seu reino na terra, para que o mundo seja transformado. Então é necessário que cada um de nós que crê no Senhor e que serve ao Senhor se revista muito mais do que um sentimento ou um sentimentalismo que seja com relação às coisas que estão acontecendo. Que não basta nós ficarmos olhando e dizer, o mundo está perdido, o mundo está nas trevas, olha quanto endemoniado, olha quanta corrupção, olha quanta violência, olha quanta divisão, olha quanta intriga. Não é esta a notícia. A igreja tem uma notícia melhor.
O crente tem uma notícia diferente da mídia. Nós temos uma mensagem que transforma. Nós temos uma mensagem que muda o coração. E mudando o coração, mudou toda a existência. Nós precisamos nos levantar como uma outra sociedade dentro da sociedade que vivemos. Porque nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Nós precisamos assumir a consciência, o compromisso e o dever que nos é dado por Deus para sermos agentes de transformação no mundo moral, no mundo social, no mundo espiritual da geração da qual nós fazemos parte. O que temos aqui, eu acabei de ler, é uma notícia. Podia ou poderia estar escrito nos jornais de São Paulo. Isso aqui poderia estar sendo contado como uma notícia de última hora, na televisão, na internet. Esta era uma notícia que corria em Gerasa ou Gadara, que é a mesma cidade. Um fato que assustou a multidão. Uma multidão que estava acostumada com tudo que não presta. Agora acontece alguma coisa diferente que chama a atenção daquele povo. Me permita 2 dedinhos de história. Sei que não é muita gente que gosta de história, eu respeito. Mas eu vou resumir rapidinho assim. Havia um conquistador, um imperador, na Inglaterra chamado Alexandre o Grande, que conquistou o Império Persa, e logo, que é hoje o Irã, e logo que conquistou o Império Persa, anexou também Judá ao reino, ao império dele, Carlos Magno. Alexandre o Grande. Isso foi no ano 333 a.C. 10 anos depois, no ano 323 a.C., Alexandre o Grande morre. E o seu reino é dividido entre alguns herdeiros. Um deles, o general Ptolomeu, que tomou posse daquela parte do Império Grego. Persa, Judeia e também do Egito. Com isto, muitos judeus se transferiram para o Egito e foram morar no Egito. E a colônia judaica cresceu muito e aprenderam o grego. E a grande bênção desse fato foi que lá surgiu a Septuaginta, a primeira tradução para o grego da Bíblia hebraica. E não só os que foram para o Egito, mas os que ficaram nas terras de Israel também passaram a ser influenciados pela cultura, pela filosofia, pelos costumes e pela religião dos gregos. Esta cidade de Gerasa é uma das 10 cidades de um território que Deus havia dado a Israel, onde Israel deveria servir ao Senhor, se sujeitar às leis de Deus, reverenciar a Deus e cultuar só a Deus. Ali, nesse território, Deus deveria mandar e o povo deveria se curvar diante do Senhor. Esta era a ordem do Senhor desde a saída do Egito. Mas havia 10 cidades, a conhecida Decápolis, Deca, 10, Polis, cidade. Entre as 10 cidades estava esta de Gerasa. Ali a população gentílica era muito grande. A maioria dos gregos se concentraram naquela região onde estavam essas 10 cidades. E muitos judeus que não queriam compromisso com Deus, obedecer à lei de Deus e servir a Deus como Deus queria ser servido naquela terra, se curvaram diante da cultura helênica. Aprenderam o grego. E os gregos trouxeram consigo os seus deuses. E o principal deles, Zeus. A situação ficou tão ruim
que um dos sucessores depois de Ptolomeu proibiu o povo de Israel de ter o seu culto. Proibiu que Israel guardasse o sábado. Proibiu a circuncisão. E construiu o altar de Zeus. E colocou um ídolo de Zeus no lugar santíssimo do templo de Israel. Aquela parte da terra santa se tornou impura. Os homens deixaram de servir a Deus, as cidades se tornaram mundanas, as famílias corrompidas, e o culto aos diversos ídolos da Grécia, a Zeus, e inclusive o culto ao imperador, que era tido como a manifestação viva de Zeus na terra. Imagina você fazendo isso, como um crente em Cristo, proibido de prestar o seu culto, assumindo agora um culto estranho a Deus e virando as suas costas para a palavra de Deus. E a sua família, e o seu vizinho, e o seu bairro, e a sua cidade, e 10 cidades dentro de um território que havia sido dado àquele povo para que ali eles servissem ao Senhor. Houve uma revolução, os chamados Macabeus, e no final desta 160 anos, 150 anos depois, já quando o último dos filhos dos Macabeus, neto, aliás, assume o governo, fez um bom trabalho, morreu, e aí houve um desequilíbrio nacional por 40 anos. Preste atenção, como o povo de Deus é influenciado, porque se deixa influenciar, quando a vida econômica e política do país não vai bem. Depois de 40 anos de dificuldades, havia sido feito um acordo, um pacto com Roma, para que Roma protegesse Israel contra as investidas dos gregos. Isso foi feito pelos Ptolomeus. Depois desses 40 anos de instabilidade, o imperador romano instituiu alguém como governador sobre Israel. E aos poucos foi assumindo o controle da nação. E quando Jesus nasceu, Israel era um misto, sobretudo nesta região de Gadara, de gentios que adoravam a ídolos e de judeus que haviam adotado aqueles ídolos como seus deuses. Haviam adotado a cultura helênica como a sua cultura. A moral ou imoral grega como a sua moral. E esta era Decápolis, desprezada pelos judeus que queriam servir a Deus com sinceridade. E lá estava este homem que nós acabamos de ler agora. Nesse território que Deus havia lhes dado, mas onde eles haviam plantado outros deuses. Uma história de 300 anos, que aos poucos foi entrando e fazendo parte da vida do povo. Ao invés de conquistarem as nações, eles foram conquistados pelas nações. E nessa cidade nós vemos esse homem, criado à imagem e semelhança de Deus, mas na mais profunda miséria moral, social, espiritual. Andava nu. Não podia viver com a sua família.
e estava possesso de demônios, diz a palavra. Separado de tudo aquilo que Deus criou de bem para o ser humano. Deus nunca quis um ser humano separado da sua família. Deus nunca quis um ser humano exposto à vergonha pública. Deus nunca preparou o caminho para que o homem fosse possessão de demônios. Deus não havia dado àquela terra, àquele povo, para que ali eles fossem amaldiçoados e nem para que se tornassem maldição na vida de outros. Mas aos poucos, ao longo de décadas, de séculos, eles se permitiram ser envolvidos ao ponto de agora ter gente nesse estado, um escravo de demônios, escravo dominado completamente, moralmente, espiritualmente, totalmente isolado. Agora, é interessante que essa sociedade, por não conhecer a Deus, cada medida que ela tomava era mais erros para perpetuar o mal. Estamos entrando aqui em 2018 e nós já vimos e continuaremos vendo pessoas tomando decisões para resolver problemas, mas tomando decisões que não têm nada a ver com Deus. Por isso vão usar meios que não funcionam. A melhor maneira que eles achavam de conter demônios era amarrar esse homem com cadeias e correntes. Como é que nós tentamos resolver os problemas da violência, os problemas da imoralidade, da divisão da família, das contendas entre amigos, dos prejuízos, dos roubos? Nós também colocamos em cadeias. Nós também abrimos processos. Eu espero que Deus esteja tendo a liberdade de colocar no seu coração onde é que nós estamos chegando. A semelhança que existe entre o que vivemos hoje e o que viviam naquela época em que Jesus entrou nessa cidade. É assim que nós vivemos. Por falta de compromisso com Deus, de obedecer a Deus, de adorar a Deus e servir a Deus, os homens são obrigados a tomar decisões para resolver os problemas que estão, e cada decisão que tomam aumentam o mal, propagam o mal, fortalecem o mal, como acontecia com eles aqui. Era uma sociedade que vivia na prática do erro, mesmo sabendo que era reprovado por Deus. Deus havia dado uma ordem: não comam carne de porco, não criem porco. Eu posso responder as suas perguntas sobre isso sem problema nenhum, do ponto de vista bíblico, tranquilo. Mas eu respondo só com uma outra pergunta. Quem é pai aqui ou mãe? O que é que você espera que o seu filho faça quando você dá uma ordem? Não é que ele fique fazendo perguntas, não? Por que você está falando, pai, mãe, pai, por que está falando? E por que nós fazemos assim com Deus? Deus dá uma ordem e nós ficamos questionando a Deus. Deus sabia por que eles não deveriam comer carne de porco. E Deus considerou como cerimonialmente imundo, ou seja, o porco faz tanto mal para vocês. O porco não era criado como é criado hoje, né? E vocês não vão comer. Mas essa cidade não tinha nada a ver com Deus. Escuta, as coisas simples é que revelam o nosso compromisso com Deus. Não são as coisas profundas. Às vezes nós ficamos preocupados com o que está aparente, com a aparência. Nós nos preocupamos com o fruto. Está ali a árvore, cheia de fruto. Aquele fruto está podre, aquele fruto está bom, que fruto lindo. Nós nos esquecemos que aquele fruto é resultado de uma raiz. E que se nós não cuidarmos da raiz,
o fruto vai ser ruim, doente, podre. Que a beleza do fruto mostra a força, a vitalidade da raiz. Era isso que essa sociedade precisava compreender. As pequenas coisas que Deus dizia eram coisas que falavam sobre a inclinação do coração, para saber se as pessoas iriam ou não obedecer a Deus. E eles decidiram: nós não vamos obedecer. Estamos na terra que Deus deu. Sabemos porque é que Deus nos trouxe para cá e o que Ele espera de nós, mas nós não queremos fazer isso. Nós queremos fazer aquilo que nós achamos, porque nos disseram que isso é o melhor. O que o grego pensa é melhor do que o que a Bíblia diz. O que o romano diz é melhor do que a palavra de Deus fala. O que os impérios desta terra querem tem mais significado para mim do que aquilo que Deus quer. Então eu vou continuar criando porcos. E há muita gente criando porco por aí. Quando Jesus fez esse milagre de expulsar o demônio, o que os elementos da sociedade fizeram? Viram e saíram correndo, anunciando pela cidade e pelos campos ao redor, dizendo: já pensou? O que o texto nos deixa entender é que eles estavam tentando denegrir a imagem de Jesus e colocar as pessoas contra o Senhor Jesus. Mas estavam no lugar que Deus deu. A notícia que eles tinham não era boa. Espalhavam notícia ruim. Fugiram e foram anunciá-lo nas cidades e nos campos. Eles não tinham, preste atenção nisso. Eu estou te trazendo informações porque eu vou te dar uma responsabilidade muito grande essa noite. Então eu estou cavando devagarzinho um espaço no seu coração para que a semente caia. Eu sei que já é quase meia-noite, sei lá, você está com sono, eu também estou. Mas eu quero que você entenda isso. Eles não tinham solução para os seus problemas. Por mais que quisessem, por mais que buscassem. Mas eles rejeitavam a Jesus e ao poder de Jesus, que eles já tinham visto que funcionava. Nós estamos numa cidade que não consegue resolver os seus problemas. Nós vivemos uma nação que não conseguiu até hoje, ao longo de toda a sua história, desde a descoberta, não conseguiu resolver os problemas. Nossos políticos, nossas universidades, nossos empresários e etc. discutem. Não tem como resolver o problema da violência. Não tem como resolver o problema da imoralidade. Não tem como resolver o problema da violência doméstica, da divisão da família. Não tem como resolver o problema dos vícios, as cracolândias e etc, etc. Vivemos uma sociedade podre que sabe que não tem como resolver o problema porque anda sempre pelo mesmo caminho ao longo da história. Mas assim como eles, não querem Jesus. Rejeitaram a Jesus e rejeitaram o que ele podia fazer, mesmo vendo a obra do Senhor Jesus. Minha esposa e eu almoçávamos, tempo atrás, aqui no quartel-general do Exército. Tinha 2 generais conosco, um capitão. Estávamos no cassino, os oficiais, a sala onde estão os generais que almoçam. E eles nos convidaram e estávamos almoçando com ele. E um general, 3 estrelas. O generalato vai até 4 estrelas. Ele disse: pastor, eu não tenho um entendimento muito de religião, não sou muito envolvido com isso, não. Mas uma coisa eu quero dizer para o senhor. Anos atrás, 70% do pessoal da banda era de cachaceiro que nos dava trabalho que você não imagina o quanto. Hoje, 70%
palavra do general, 70% do pessoal da banda é evangélico. Nós não temos nenhum problema com eles. Eu não entendo de religião, não tenho religião, mas eu tenho que dar a mão à palmatória, disse o general. Aí eu pergunto, se você convive com uma tropa ao longo da sua vida, ao ponto de você chegar a ser um general, conhece a história da tropa no país inteiro, e você vê que esse era e não é mais uma pessoa que dá trabalho porque virou crente. Esse não é porque agora é protestante. Esse não é porque agora lê a Bíblia. Esse não é porque agora aceitou Jesus. Esse não é porque... E todo mundo de Bíblia na mão, cantando, orando, servindo ao Senhor e dizendo que é cristão. E todo mundo mudou porque recebeu a Cristo. E por que você também não recebe? Dá vontade de fazer aquela pergunta. Tu é burro, é? Estamos vendo o que Deus está fazendo. A sociedade vê que aquele que recebe a Jesus Cristo não está aí na sarjeta, ele não está nas drogas, ele não está na prostituição, ele não está na cadeia roubando, ele está livre servindo ao Senhor, se é que ele tem ao Senhor. E por que o mundo não quer Jesus? Por que não querem? É porque não querem viver, servir ao Deus verdadeiro. Mas no meio daquele quadro, nós encontramos ali o Salvador. Apesar das escolhas erradas da sociedade, Jesus resolve ir lá. Eu estou te contando uma historinha de Alexandre o Grande, que foi uma historinha. Mas Jesus sabia dos detalhes, ele era dali, ele sabia de tudo. Ele sabia essa influência. Ele sabia que o povo não queria nada. 300 anos vivendo assim como eram. E não queriam compromisso nenhum. Mas Jesus resolve ir lá. Jesus tinha passado o dia inteiro. Se você ler este capítulo 8, desde o início, você vai ver que era um movimento. Cura aqui, liberta ali, chama outra ali. Era o dia inteiro Jesus trabalhando, era uma semana de atividades intensas. Final de um dia, cansado, Jesus chama os seus discípulos e diz assim: vamos para o barco e nós vamos para o outro lado. Entra no barco. Os discípulos certamente pensando assim: a gente tinha que descansar. Eu não sei se você já foi pego assim por Deus. Quando você está afim, assim, está quebrado para deitar e dormir, vem um telefonemazinho. Nem sempre é um gadareno. Mas às vezes o Senhor diz assim: levanta e vai, que eu preciso de você agora. Você fala: mas Senhor, mas eu... O Senhor fala: você. Era assim que eles estavam. Entraram no barco. Enquanto eles remavam, Jesus foi para onde? Foi dormir. E aqui nesse capítulo. E lá no meio do mar acontece o quê? Uma tempestade. E o barco é sacudido de um lado para o outro. E os discípulos estão que não sabem mais o que fazer. E mestre, o senhor não se importa com a gente? O senhor não sabe que a gente vai morrer? O senhor está com a gente, vai morrer também. E Jesus disse assim: gente, como diz o mineiro, gente. Por que vocês não têm fé? Ele acalmou a tempestade, continuou a viagem e desceu em Gadara. E quando ele desce lá em Gadara, esse homem veio ao seu encontro. A tempestade foi vencida. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que aquela tempestade foi causada por demônios que não queriam permitir que Jesus chegasse em Gadara. Os que comentam isso são aqueles que estudam muito sobre Decápolis e o que era aquela região, e entendem que havia uma dominação maligna tão violenta que os demônios se levantaram porque sabiam que Jesus, que nunca tinha ido lá, se ele pisasse lá, o negócio ia acontecer contra eles. E que então eles provocaram essa tempestade. Mas Jesus vai a Gadara,
Quando ele chega lá, vem aquele homem miserável, envergonhado, desesperado, possesso, e se aproxima de Jesus. Jesus é santo, perfeito, infinitamente puro, e chega aquela coisa imunda perante ele, e se prostra, diz a Bíblia. Jesus não repele aquele homem. Sai daqui, trem ruim. Jesus não recrimina aquele homem. Não perguntou para ele, por que você se deixou endemonizar? O que você anda fazendo na vida para virar isso que você virou? Eu me prostrado aos pés de Jesus. Jesus dialoga com ele. A gente que faz mal para a gente. Há presenças que são malignas, que nos incomodam. Há pessoas com as quais você gostaria de nunca ter encontrado, talvez. Você anda por aí, vê situações, você fala, isso é impossível, e causa uma náusea, uma repugnância. Jesus, o verbo que se fez carne, olha aquele traste, aquela imundície, e começa a dialogar com ele. Ele que não tinha pecado algum. Agora se abre para conversar com um pecador, e mais que um pecador, com um endemoniado. Como é que nós nos comportamos diante desse mundo tão perverso, de gente tão ímpia muitas vezes? Parece que somos tão santos que nós não queremos nos misturar. Não temos conversa com o nosso colega de trabalho porque o camarada é baixo demais. Não podemos dialogar com esse ou aquele porque só fala palavrão. Dias atrás, eu recebi no meu gabinete um sujeito, vou chamar assim, um sujeito que eu conhecia mais de 10 anos atrás. Me apresentaram e pediram se eu podia conversar com ele. Inteligente, com doutorado. Primeira vez que ele sentou na minha sala, de cada 100 palavras que ele falava, 110 era palavrão. Eu falei, eu nunca conversei com um lixo desse. E ele esquecia, de repente, desculpa pastor, o senhor não fala palavrão. Não, não fala, mas eu ouço, pode falar. Não tem problema. Não vou fechar meus ouvidos. 1 ano e pouco depois, 2 anos mais ou menos depois, eu fiz o casamento desse homem já convertido aqui. E é membro da igreja, talvez ele seja até aqui, ele sabe, se ele está aqui, ele sabe o que eu estou falando. Eu dou graças a Deus, porque com essa luz forte no meu olho eu não enxergo vocês direito, entendeu? Eu sei que tem gente aí, mas não enxergo todas as cabeças direito, né? Às vezes você tem vontade de rejeitar a pessoa, de abrir a porta e falar, sai, não quero te ouvir mais. Nós que somos pecadores não conseguimos compreender os outros pecadores porque achamos que são mais pecadores do que nós. Às vezes nos sentimos tão santos que aqueles não são dignos de se assentar conosco. Jesus fez o contrário. Ele atravessou o mar só para ir lá encontrar esse homem, expulsar o demônio dele e voltar. Não falou com ninguém mais. Não fez mais nenhum milagre. Não continuou na terra. Nunca mais voltou lá. Foi lá para encontrar um desgraçado pecador. Minha mãe ia dizer, não fala isso, meu filho. Mas não tem coisa pior. Se nós cantamos de graça, desgraça é não viver debaixo da graça. E Jesus então começa a dialogar. E faz uma pergunta para aquele homem. Qual é o seu nome? Sabe por que fez essa pergunta? Para ele reconhecer o estado em que se encontrava e confessar a sua situação. Qual é o seu nome? E quem respondeu não foi ele. Ele não tinha condição de responder. Os demônios disseram, legião.
Jesus não ficou arrepiado. Não ficou tremendo. Legião, aí não é seu lugar. Olha para mim. Nenhum homem foi criado por Deus para ser morada de demônios. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E todos aqueles que receberam a Cristo, receberam também autoridade sobre os demônios. Porque aquele que habita em nós é o mesmo que estava aqui expulsando esses demônios. Jesus restaura a honra, dá saúde emocional, intelectual, espiritual de volta a esse moço. Derrama paz naquele coração que antes era aflito por causa dos demônios. E se me permite um pouco mais, aí se levanta uma barreira humana para impedir a continuação da obra de Deus. E pensando em 2018, eu lhe faço uma pergunta: quantas vezes você já começou a servir a Deus, a fazer a obra de Deus, e por causa de barreiras que se levantaram, você se retraiu? Quantas vezes você consagrou a sua vida a Deus? Quantas vezes você orou a Deus, se dispondo a servi-lo? Quantas vezes você prometeu a Deus que ia fazer aquilo que você deve fazer como crente, anunciando a sua palavra, e você começou a fazer e teve problemas, e pessoas te rejeitaram, e alguns resultados não aconteceram, e você foi e parou? Barreiras humanas que se levantam. E o que eu entendo é que quando uma barreira se levanta, é porque Deus tem a sua maneira de continuar a obra, quem sabe através de outra pessoa, e eu vou fazer a obra talvez em outro lugar. Era isso. Aqui se levantaram aqueles que alimentam os porcos. Eles viram o que aconteceu. Acho que é Marcos ou Mateus, não me lembro, que diz que eram 2.000 porcos. Era uma porcaria completa. 2.000 porcos. 2.000 porcos lançados no... Era uma riqueza, era uma fazenda. Que Mateus, Marcos e Lucas contam essa história. Era uma fazenda. E agora esses que se viram no prejuízo se constituem numa barreira contra o Senhor. Fugiram e levantaram contra Jesus os habitantes da cidade e dos campos ali ao redor. E a ideia era, se esse Jesus continuar aqui, vai acabar com toda a porcaria. Literalmente. Porque quando Jesus entra, a porcaria vai embora. E quem ama a porcaria, odeia Jesus. Não podemos deixar esse Jesus ficar aqui, diziam esses que alimentam os porcos. E os porcos nem eram deles, eles cuidavam dos porcos. Tem aqueles que são os donos da porcaria e aqueles que propagam a porcaria, que constituem-se numa barreira contra o Senhor. É interessante que eles conseguiam conviver bem com o demônio, mas não conseguiam conviver com Jesus. Dá para pensar nisso? Será que há alguma semelhança? Eu estou apenas lembrando a você, repassando para você uma notícia. O evangelista está contando o que aconteceu. Que havia pessoas que conviviam bem com aquelas coisas do demônio a vida toda, mas não conseguiu encarar aquele que veio para buscar e salvar o perdido. Pense lá no seu local de trabalho e etc. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. Não tinham medo do diabo, tinham medo de Jesus. Pensa na cidade em que moramos. Agora, quando todos esses se juntam, todo o povo da terra, dá para entender? Aquele que usa droga,
aquele que apoia a imoralidade, aquele que se curva diante dos ídolos, aquele que odeia o irmão, o que gosta da mentira. Todo o povo que não queria Jesus se juntou e pediu a Jesus. Pediu. Vai embora. Retira daqui. Não fica aqui com a gente, não. A gente viu o que você fez. A gente conhecia o cara. Ele era chamado aqui entre nós de o peladão. A Bíblia diz que há muito tempo ele não usava roupa. Todo mundo conhecia que, o peladão vem vindo. Ele era o mendigo, que não morava em casa alguma. Era o estranho, queria morar nos sepulcros. Nós conhecemos esse homem há muitos anos. Mas, por favor, tem outros aqui. Deixa esse povo em paz, vai embora. Você consegue se encaixar comigo nessa notícia? Você consegue entender a nossa cidade, as nossas famílias, a nossa comunidade, a nossa sociedade como está vivendo? Vamos caminhar para o final. Como podemos romper uma muralha como essa? Primeiro, tendo a mesma disposição de Jesus. Paulo escreve aos Filipenses, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a mesma disposição de alma. Queiram fazer o que Jesus faz. Sentir, pensar, ter a mesma disposição de Jesus. E qual foi a disposição de Jesus? Que nós devemos ter. Trabalhar para Deus onde estamos. De olho no que acontece do outro lado. Pode repetir isso comigo? Põe na pessoa primeira do singular. Trabalhar para Deus onde estou, de olho no que acontece do outro lado. A questão de trabalhar onde eu estou é inegociável. De servir a Deus onde eu estou, eu tenho que fazer. Se eu conheço a Deus, se eu fui alcançado por Deus, onde eu estou, na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha vizinhança, eu preciso trabalhar para Deus, à luz da palavra de Deus. Agora, Jesus estava trabalhando do lado de lá, do lago de Genezaré, e de olho no que estava acontecendo lá. Ele sabia da podridão de Decápolis. E ele sabia que podia acontecer alguma coisa. E quando eu sei o que está acontecendo lá do outro lado, eu devo ir e levar alguns comigo. Jesus falou, eu vou lá libertar aquele homem. Se ele me permitir lembrar dessa história quando eu chegar lá, eu vou perguntar, Senhor, como o Senhor teve o conhecimento e como é que o Senhor decidiu ir lá para salvar um cara só? Se o Senhor tinha tanta gente se cercando aqui, o Senhor não tinha descanso nenhum, o dia inteiro, o povo correndo atrás do Senhor, lá ninguém queria o Senhor. E o único que estava lá, que o Senhor podia alcançar, era o endemoniado. E o Senhor largou todo mundo correndo atrás do Senhor aqui, e foi lá, só para isso e voltou. É porque quando eu sei o que está acontecendo do lado de lá, é meu dever ir. Por isso nós mandamos missionários. Por isso nós vamos em férias. Porque está acontecendo lá e eu sou responsável pelo que acontece lá. Qual outro sentimento? Não nos permitirmos ser vencidos pelo cansaço. Ô meu irmão, vou confessar o meu pecado que está gravado, está na internet agora aqui, eu vou falar. Você não sabe quantas vezes eu venho pregar com uma vontade doida de estar na cama. Mas eu sei quantas vezes você vem para cá também para o culto com vontade de ficar lá. Você está aqui, o corpo está aqui, mas o coração está no travesseiro. Você está aqui pensando, meu coração está dormindo lá. Quantas vezes você se cansa de pregar para a pessoa? De fazer uma obra sem ver resultados. Não se deixe vencer pelo cansaço. Jesus estava estourado, ele foi dormir. Os apóstolos estavam estourados, eles enfrentaram a tempestade, mas não voltaram por causa da tempestade. Não desistiram. Nem por causa da tempestade, nem por causa daquele que eventualmente tenha causado a tempestade.
não se permitir ser vencido pela fraqueza do outro que está com você no mesmo barco. Porque às vezes você vai fazer a obra, você chama uma turma para ir com você, você vai evangelizar, sei lá o quê, e você leva lá os seus 12 discípulos, né? E põe no barco e vai atravessar o mar com eles, eles começam a tá vendo, você trouxe a gente para a morte, olha o vendaval, está vendo o problema que estamos enfrentando, por que você nos trouxe para esse trabalho? Não se deixe influenciar por estas coisas. Creia que os grandes problemas que tentam impedir-nos de avançar na obra são sinais de coisas grandes que Deus quer fazer através de nós. Me permita outra vez fazer uma referência. E por favor, me perdoe fazer uma referência pessoal, porque eu sou muito feliz com vocês e com o tipo de igreja que nós temos. Se os problemas enfrentados quando eu cheguei aqui há 18 anos, que hoje faz 18 anos que eu tomei posse aqui, se os problemas que eu enfrentei aqui, quando eu cheguei há 18 anos, me tivessem feito desistir, eu não estaria tendo o privilégio de estar com uma igreja como essa que eu amo e que eu sei que Deus tem abençoado. Quando Deus permite que alguns problemas surjam na nossa vida, é para que nós os enfrentemos e vençamos, a fim de que nós vejamos o resultado da gloriosa obra de Deus em nosso favor. Ter a mesma sensibilidade de Jesus, receber e ouvir os que estão prostrados. Tem gente que é orgulhoso e não quer ficar perto de você, mas tem um que está arrebentado, prostrado, e que chega para você e fala, minha vida está assim, eu estou em dúvida, eu estou nisso, eu estou naquilo, minha família, tal. Então esse você vai receber, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para aquele que está doente e não para o são. E se está doente, é a hora de você dizer, eu sou o instrumento para a sua cura, porque Deus quer que eu faça isso no seu favor. Tem o mesmo comportamento de Jesus. Quando ele foi rejeitado, ele não forçou a barra, não. Ele deu o recado completo. Eu vim aqui e provei para vocês, está aqui esse cara liberto. E vou embora, porque eu deixei o meu sinal aqui para vocês. E eu creio, Jesus falou assim, o Pai vai dar continuidade à obra do jeito dele. Deixa eu concluir. No meio de tantas notícias, essa notícia que nós temos aqui traz um significado especial da parte de Jesus. O povo pediu para ele ir embora, mas o homem que foi liberto correu atrás dele e falou, Senhor, deixa eu ir contigo. Aquele que tem uma experiência com Cristo jamais quer deixá-lo. Quem conhece a Jesus jamais vai abandoná-lo, não tem quem tira. Ele não se vê sem Jesus. E ele correu atrás de Jesus. Jesus falou, não. E me impressiona, sabe por quê? Porque Jesus vivia andando pela rua dizendo, vinde após mim, vinde após mim, vinde após mim. Agora, esse cara, que era o cara, o modelo, a prova, vem para Jesus e diz assim, eu quero seguir. Eu falo, não, você não. Mas o Senhor me libertou, sim. Eu não tenho mais demônio, eu sei. Perto de mim ninguém tem demônio. Você está liberto. Eu quero te seguir, eu sei que você quer, mas eu não quero que você vá. Volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. Volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. O ambiente era hostil para Jesus, mas era a casa daquele homem. Pediram para Jesus ir embora, mas não podia expulsar o homem da sua casa, da sua terra, da sua família, da sua cidade. Todas as pessoas que estavam ali, viram os fatos, ouviram, podiam compartilhar. Eu vi, Jesus fez, sabe, aquele cara lá da cidade, pois é, Jesus expulsou o demônio dele, e aconteceu assim, todo mundo podia contar a história. Mas ele dizia, não, peraí,
Deus fez isso na minha vida. Eu era um perdido, humilhado, endemoniado. Eu não estou contando o que fizeram na vida do outro, não. Eu tenho uma história com Jesus. Sabe o que você precisa? É de ter uma história e repetir histórias do seu relacionamento com Jesus. Ninguém podia barrar aquele homem nas ruas da cidade. Quando ele passasse, ó o ex-peladão, ó o ex-mendigo, olha o ex-morador de sepulcro, olha o ex-endemoniado. Eis por que tanto ex? Porque eis que Jesus chegou e se apareceu e se apresentou a ele e o libertou para sempre. Ele é um sinal da presença de Jesus. Jesus foi embora. Mas esse homem ficou. Jesus não voltaria mais lá. Mas ele deu uma ordem para esse moço. E essa é a notícia, que é para você também. Que também foi alcançado por Jesus. Que também foi liberto. Que de alguma maneira tem a sua marca. Que você pode contar a história de milhares de pessoas, mas você tem a sua história com Jesus. Você sabe de onde Ele te tirou e onde Ele te colocou. Você sabe quem você era e quem você é hoje, porque Ele fez. Todo mundo pode duvidar, mas você não duvida, porque você sabe o que Deus fez. E Jesus pega esse homem então, e diz a ele, olha, você não vai comigo. Você vai para a sua casa. E você vai contar para os seus tudo quanto Deus fez por ti. Será que não seria por essa mesma razão que Deus não tem permitido que muitos de vocês, que desejam integrar-se inteiramente no ministério, não consigam? Eu gostaria de ir para missões, e você faz tudo e não vai. Eu tenho um chamado, quero ser pastor. E está no testemunho do outro. Será que não é por isso que Deus ainda não permitiu você ir? Você já se preparou, já sonhou, já fez tudo isso. É aí que você vai ficar. Conta para os teus. Como uma pessoa liberta, então, comece em casa. Caminhe, prossiga pela sua vizinhança. Continue no trabalho, na escola. Lá no lugar onde você se diverte, no lugar onde você tem o seu lazer. Onde você está, meu irmão e minha irmã? Onde você está? Todos os dias que Deus te der, compartilha tudo quanto Deus fez por ti. Compartilha tudo quanto Deus fez por ti. Para de contar anedotas, para de repetir o que todo mundo fala. Conta o que Deus fez por você. Vamos nos colocar de pé? Quero convidar os nossos diáconos que venham aqui à frente. A banda que venha conosco. Enquanto eles vêm, eu queria que você fechasse os seus olhos e que você visualizasse em seu pensamento 2018. Que utilidade você terá nas mãos de Deus em 2018? Qual será a nossa conversa? A notícia que nós vamos espalhar? É o que o governo está fazendo ou o que o Rei dos Reis está fazendo? No meio de tanta má notícia que nós temos, você tem a boa notícia. Deus fez uma obra em sua vida. Conte isso. Conte. Vão rir. Vão te mandar embora, como fizeram com Jesus. Vão zombar de você. Vão falar mal de você. Vão tentar te neutralizar de alguma forma. Mas assim como Jesus não parou, não pare também.
compartilhe o que Deus fez por você. Quando alguém vier com uma conversa negativista para você, você fala, é mesmo, mas olha, sabe o que Deus fez? Porque olha, não tem jeito para o Brasil, mas sabe que tem jeito para quem crê em Jesus? Eu cantei hoje que Ele vai voltar, eu vou reinar com Ele. Isso aqui vai passar mesmo, daqui a pouco passa, mais cedo ou mais tarde, eu mais novo ou mais velho, vai passar, mas existe um lugar na eternidade, que Jesus, mas não acredito, pois é, mas olha, Ele deu isso para mim, sabe a minha vida como era? Comece a falar de Jesus, dê a mão a quem está do seu lado, por favor. Dando a mão, pergunte o nome dessa pessoa. Agora você vai orar por ela. Pode ser? Ninguém respondeu porque não pode ser. Pode ser? Ok. Então você vai orar por essa pessoa agora. E se você se lembra o nome, pelo nome dela. E você vai abençoá-la assim. Ó Deus, em 2018, renova as marcas da tua presença na vida do fulano e da filana. Ó Deus, em 2018, causa transformação maior nesse coração e nessa mente. Marca de tal forma que ele possa ter o que dizer, alto e bom som, que foi o Senhor quem fez. Senhor, se tiver que passar por tempestade, que passe, mas que ele veja a tua presença no meio do problema, e que a tua presença traga a solução. Ó Deus, nós estamos aqui como teu povo, e o Senhor ama o teu povo. O Senhor sabe como conduzir cada ovelha do teu rebanho. Te damos graças pelo que fizeste por nós no ano passado. Nós te damos graças, ó Deus bendito, pelo que aprendemos até aqui. Mas nós te rogamos em 2018, usa a tua igreja, usa os teus servos, e para isso marca com milagres, marca com poder. Enche do teu Espírito Santo, dá dons espirituais, quebra toda a cadeia, desfaça, ó Deus bendito, aquelas amarras do passado, liberta, Senhor, libera os teus filhos, traz unção de alegria, de paz, o desejo profundo de ver a tua obra acontecer. Que onde os teus filhos estão, eles sejam usados pelo Senhor, mas à medida em que tu os usas, que eles não percam a visão do outro lado, sabendo que há gente a ser alcançada, e que se sintam enviados, como foi aquele homem, que diz a tua palavra, que deixando ali o Senhor e todas as coisas, ele saiu pela cidade anunciando o que o Senhor fez em sua vida. Ó Deus, alguns estão acomodados, cansados, desacreditando. Senhor, eu quero te pedir que tu renoves para este ano a tua igreja, que os teus filhos sejam impactados pelo fogo do teu Espírito, impulsionados pela tua voz, e que eles tenham a boa notícia que o mundo não tem, que eles levem ao mundo aquilo que a mídia não dá, que eles levem a paz, a libertação, a graça do teu nome, a glória do teu poder. Renova este povo, a casa, a família, o casamento, os filhos. Traz o poder da tua presença, para que ninguém se perca, e para que todos se transformem como aquele homem, num missionário no lugar onde está. Te bendizemos porque isso é possível, porque tu és nosso, e nós somos teus, para o louvor da tua glória, em teu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia.